Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana. Olha eu aqui de novo, Leonardo Machado, para trazer mais informações aí sobre essa situação do Corinthians aí, né, dos dirigentes estarem envolvidos com lavagem de dinheiro, né, com o pessoal errado aí que eu não posso falar o nome aqui, né, no YouTube, não sei se dá problema, se não dá, mas enfim. Eu ia trazer só amanhã esse vídeo, só que já falou no SBT, já falou em vários lugares, então eu já vou trazer esse vídeo aqui já para vocês falando sobre isso, fazer um react em cima do vídeo aqui da Marília Ruiz, tá? Vou ver se eu trago também a pré-escalação do Corinthians que vai jogar hoje contra o Racing, né? Lá acho que é no Uruguai, né? Racing do Uruguai, se eu não me engano. E comentar um pouco mais sobre esse assunto aí que, cara, o Corinthians está cada vez decaindo mais na questão de dirigentes, presidentes, tudo. O Augusto Melo provavelmente não vai continuar, ele já abandonou o barco, todo mundo já saiu fora, ficou praticamente quase que 15 dias dentro da sala dele com advogados, não aparece mais no CT, de vez em quando só que ele está aparecendo, pelo que eu fiquei sabendo não está aparecendo mais, então provavelmente ele vai sair fora mesmo, entendeu? Não sei se ele tem envolvimento com tudo isso aí que estão falando, se não tem. Eu sei que dirigentes do Corinthians estão envolvidos com lavagem de dinheiro no caso lá da Vai de Bet. Isso é o delegado que falou, tá? E a polícia está investigando aí, né? Tem muita gente sendo investigada aí, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, esportivo, que traz aí reacts, coletivas, análises de jogos, informações polêmicas do futebol em geral, já se inscreve nesse canal, tá? Compartilha e deixa o seu like que ajuda bastante o canal aí. E se inscreve aí no canal aí que a gente vai estar sempre trazendo informações aí do seu time do coração. A gente traz mais assim, normalmente mais dos times aqui de São Paulo, né? Mas dependendo das competições que está tendo Libertadores, Sul-Americano, Brasileiro. E aí dependendo do que acontece a gente traz informações também sobre outros times também, né? Depende da galera. Às vezes a galera gosta de ver, às vezes não, então eu trago, né? Se as pessoas quiserem eu falo de outros times também, mas a maioria das vezes eu falo do Corinthians, São Paulo, Santos, às vezes eu falo do Flamengo, entendeu? Do Palmeiras, mas de outros times aí, se o pessoal quiser, eu também comento alguma coisa, eu trago coletivos aí, tá? Mas independente disso, eu sempre trago aí esse tipo de conteúdo referente ao futebol, tá ok? Antes de mais nada, pessoal, vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Pra quem gosta de games e precisa de comprar o seu console, ou precisa de acessórios aí, jogos e acessórios, e não tem um lugar de confiança, né, para comprar online, eu vou estar deixando para vocês aí uma dica, tá ok? Se você está precisando de jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra os grandes lançamentos e tudo o que precisa para a sua jogatina, sem complicação. Se você está precisando de um game novo e quer encontrar um lugar sem ter dor de cabeça, entra no site www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas, tá ok? Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo. E vamos lá pro vídeo lá. Bom, o que a polícia, o Ministério, por causa disso, o acordo foi desfeito, o Corinthians ficou sem patrocínio, e aí vários problemas internos começaram a surgir. Um deles foi a abertura de um inquérito policial, que começou a puxar a cordinha. O primeiro problema não é o Corinthians pagar uma intermediação, é o Corinthians pagar uma intermediação para quem disse que não intermediou, que é o senhor Alex Cassundé. Logo de começo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, tinha dito que não tinha intermediação. Depois disse que tinha. Depois disse que era uma porcentagem. Depois era outra. Depois disse que o Alex Cassundé não conhecia, que era alguém que o Sérgio Moura, ex-diretor de marketing do Corinthians, havia apresentado durante a campanha. Esse relatório de 28 páginas mostra que o Corinthians pagaria mais, porque ficou descoberto, 1.400.000 reais de intermediação a seu Alex Cassundé, na conta da Neoway, empresa dele. No mesmo dia e no dia seguinte, saem os 1.400.000 reais para duas contas separadas. Só que assim, Piperno, bifurca no dia seguinte, bifurca, continua, 2 dias depois ela vai para uma única conta de uma empresa chamada Wave, que tem relação com uma outra empresa ligada ao PCC. No mesmo dia que isso aconteceu, 26 de março de 2024, dia que foi paga essa intermediação, por conta de uma outra investigação no celular do seu Alex Cassundé,
Sabe onde ele esteve? Exatamente no dia que o dinheiro foi colocado na conta dele, Pipão? Conte para nós. No Parque São Jorge. Há provas no inquérito policial que neste dia, coincidentemente, uma pessoa que não tinha cargo no Corinthians, o seu Alex Cassundé, estava no Parque São Jorge. Isso consta do relatório. Você tem informações, eu sei, desse desdobramento. Como eu disse ontem, o inquérito terá desdobramentos, porque inclui outras investigações, também lavagem de dinheiro do PCC, também a morte de uma testemunha que tinha delação premiada, ligada ao PCC, morte que foi esse ano, uma morte que completou 2 anos de um ex-empresário ligado ao futebol, também ligado ao PCC, de um empresário. Não há... todas as empresas ligadas a essa história, são poucas, né? São 4, tem um nome da pessoa no relatório. Infelizmente, hoje eu não posso ainda ler a pedido da minha fonte, mas tem uma coisa muito interessante, Pipe. Lembra que eu te falei que em abril seria um mês muito difícil para o presidente do Corinthians? Ele começa o mês de um jeito e ele termina o mês como investigado. Ele deu um depoimento na polícia na semana do dia 20 de abril. Ele, o Sérgio Moura, o Marcelo Mariano, braço direito dele na administração do Corinthians, apesar dele ter falado que ele saiu, ele nunca saiu. Nesses dias de depoimentos longos, houve o vazamento de uma informação de que essa wave tinha sido destino do 1.400.000 em que o Corinthians foi lesado, conforme eu li aqui a conclusão desse relatório. Dinheiro do Corinthians que foi dado para intermediários, esse dinheiro passeou por aí e parou na empresa Wave. Sabe o que aconteceu no dia 25 de abril, depois desses depoimentos e de essas pessoas serem perguntadas sobre esse passeio desse dinheiro? A empresa foi fechada. Olha que coincidência, na mesma semana fecharam. Não tem nem um requinte de ser discreto o processo, não é nem discreto. O Corinthians, nesse relatório, como vem sido tratado desde o começo da investigação, segue na conclusão desse relatório, que é um dos que vão fazer parte da conclusão do inquérito policial, tratado como vítima, mas pessoas dentro do Corinthians não. Essa parte do que eu posso falar, daqui a pouco eu vou colocar uns trechinhos para vocês verem que o tamanho de quantidade de provas que a gente tem foram recolhidas, nomes indicados, essa parte eu preciso riscar, infelizmente eu não posso mostrar, o inquérito está em sigilo de justiça, mas o Corinthians, mais uma vez, não é a primeira, mas dessa vez de forma visceral, se não for mortal, foi roubado. Está escrito, o Corinthians foi roubado, a instituição, o CNPJ, o clube, para quem tanta gente torce e diz que vive por, foi roubado. Então, peraí, pelo que eu entendi aqui, no dia que esse Cassundé recebeu a grana, ele estava dentro do Parque São Jorge, coincidentemente. E na mesma semana que teve as investigações e tal, bababá, essa empresa aí, sendo que, pelo que eu entendi, que a Wave foi fechada. Foi isso, não foi, galera? Que a gente viu aqui? Eu acho que foi isso aí. Depois eu vou assistir de novo o vídeo. Eu vou deixar rolar, tá? Vou deixar rolar. Se vocês entenderam isso também, depois vocês deixam aí nos comentários. Mas depois eu vou ver de novo qualquer coisa. Até se eu errei aqui, eu me relato no próximo vídeo que eu fizer. Mas pelo que eu entendi foi isso, né? Gente do céu, Corinthians, nossa, cara do céu. Meu Deus do céu, a coisa tá feia lá dentro, lá, hein? Só coisa errada, cara. Você vê como que o Corinthians não é só uma bagunça, cara. Não é só uma bagunça. Tem gente lá dentro lá que desculpa falar, mas gente errada. Pra não falar uma palavra maior aqui, pra vagabundo. Pronto, vou falar bem a verdade. Eu não posso dar nome aos bois porque a gente não sabe que tá em sigilo de justiça, mas é vagabundo. Gente vagabundo que tá envolvido com coisa errada lá. Acabando com o Sport Clube Corinthians. Tirando dinheiro do Sport Clube Corinthians para desviar pra gente errada. Isso é louco, velho. Vamos continuar o vídeo aí, velho. Ô, saco. Bom, isso. Só para, inclusive, completar, dar um pouco mais de detalhes sobre tudo isso que a Marília explicou de forma bastante minuciosa no jornal Estado de São Paulo hoje, publica também
uma grande reportagem sobre o tema. E vejam só, né, dona Maria? O Corinthians na capa de jornal, mas como assunto policial, o que é uma vergonha. E a Marília usou realmente a expressão correta. O Corinthians foi roubado, o Corinthians foi lesado. Principalmente por conta desse misterioso contrato que já começou de uma forma bastante errada. Vocês se lembram que no anúncio deste acordo mirabolante, que seria o maior contrato de patrocínios da história do futebol brasileiro, o Corinthians apresentou um jogador, se não estou enganado, o Mateuzinho, com a camisa do patrocinador anterior, que é a marca dele, Isso. que era exatamente um concorrente desse. Olha o amadorismo com qual as pessoas, os responsáveis pelo Corinthians, tratam essa instituição. Bom, Pipo, eu não sei se está nessa parte do Estadão, mas eu faço questão de ler essa parte aqui, vou colocar, vai ficar pequeno porque nós estamos os três aqui na tela, mas eu quero ler, muito triste, eu vou ler. No final do relatório parcial está escrito o seguinte: em suma, que o Sport Corinthians Paulista foi lesado é indubitável e concordemos que não se trata de coincidência, muito menos de mero acaso, o dinheiro ter saído das contas de um renomado clube brasileiro para ser abocanhado, está escrito abocanhado, por uma afamada agência de assessoria esportiva. E aí, completando então isso que você leu aí, ó, então o delegado, aqui, ó, isso que está escrito no texto aqui do Estadão. Então vamos lá. Para o delegado ficou provado que a relação entre a Wave e a UJOCA Futebol, registrada em nome do empresário Lício Souza Jorge, surgiu para um propósito específico, abre aspas, acolher o capital desviado do patrimônio da agremiação corintiana e repassá-lo ao destinatário. Ou seja, é o Corinthians servindo de duto para o escoamento de dinheiro, né, de uma forma totalmente ilegal, suja e corrupta. E hoje, conversando com o coronel da polícia, uma pessoa que está muito por dentro das investigações sobre o caso Gritzbach, isso mesmo, aquele que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. Então, ele também ficou absolutamente perplexo com esse desdobramento e me lembra o seguinte: chegou e falou assim, olha com quem o Corinthians foi se meter, porque o caso Gritzbach, entre outros, já acabou resultando no indiciamento de 18 pessoas ligadas à polícia, sendo que 15 dessas pessoas faziam parte da segurança do suposto empresário contraventor, né, que foi assassinado a mando do crime organizado e também de policiais. E é exatamente esse personagem que, na sua delação, aponta, então, os caminhos que levaram ao desvio de dinheiro do Corinthians. Então, o Corinthians até aqui, ele é o grande lesado nessa história. Gente que usou o nome do Corinthians para fazer negócios ilícitos, para ganhar dinheiro via corrupção. Ju, você já viveu várias vezes, né, por motivos diferentes, a questão de impeachment, pedidos de impeachment seguidos no Santos, alguns foram até o fim. A gente lembra que o presidente, o Pérez, por exemplo, ele foi pego por lojinha de bijuteria ou lingerie, não é? Tinha notinhas no cartão de crédito corporativo. O Corinthians tem 7 milhões numa conta de crédito, né, de cartão corporativo, que não tem explicação. Mas não pode falar, sabe por quê? Quando a gente fala isso, é como se a gente fosse do fã-clube da renovação e transparência. Não, então tem que deixar roubar 7 milhões no cartão de crédito, ou não comprovar o uso de 7 milhões, falando melhor. Tem que achar bonito o que está acontecendo em relação à Vaidbet, tem que achar super razoável o que acontece em relação às contas do Corinthians, porque se você está falando, é porque você é a favor da renovação e transparência.
Não, eu sou a favor do Corinthians. Eu estou muito tranquila, porque como jornalista, eu trago a notícia. E como torcedora, eu sou a favor do Corinthians. Alguém pode achar que isso é uma boa administração? Ó, isso aí que a Maria Luísa tá falando é verdade, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Eu já percebi isso aí aqui no YouTube já, mano. Já percebi isso aqui no YouTube já. Se você falar mal do Augusto Melo, mano, você tá a favor da renovação e transparência. Tem nada a ver, mano. Nada a ver. Gente, tá na cara aí, ó, o que ele tá fazendo aí, ó. Como que acontece tudo isso aí embaixo do nariz dele e ele não sabe nada? Ah, mas ele caiu numa grande armadilha da renovação e transparência. Nossa, coitadinho, nasceu ontem. Nasceu ontem, coitadinho. Tem 1 ano de idade. Gente, acorda, gente. Gente, acorda. Eu não tô aqui falando que o Augusto Melo tá envolvido em alguma coisa ou não. Eu só tô falando que ele não é... Ele não é bobo. Ele não é bobo, gente. Esse homem deve ter o quê? Uns 50 anos já de idade, não sei. Se eu tô com 40, ele deve estar com 50. 50 e poucos, não sei. O cara é empresário. Você acha que ele não viu tudo isso aí acontecer? Ou pelo menos não suspeitou? Como que isso aí acontece dentro do Corinthians e ele não faz nada? Fora as outras coisas. A questão das contas aí, que ele até agora não falou nada. No mínimo, gente, ele é muito irresponsável. Se ele não tem nada a ver com tudo isso aí que está acontecendo, ele é no mínimo irresponsável, ele é incompetente para continuar no cargo como presidente do Corinthians, gente. Não tapa os olhos, gente. Não tapa o olho. Tem que parar com esse negócio aqui no Brasil, mano, que se você falar de um, você tá a favor do outro. É igual a política. Se você fala mal do Bolsonaro, você tá a favor do Lula. Se você fala do Lula, você tá a favor do Bolsonaro. Mas e se eu não tiver de acordo com nenhum e com o outro? E se o governo de um e do outro não for o governo que eu acho que é melhor pro Brasil? Eu não posso pensar assim? A pessoa não pode pensar assim? Se a pessoa fala mal do Lula ou fala mal do governo Lula, tá a favor do Bolsonaro. Não, porque se você né, o que eles falam? Fascista, não sei o que, tudoísta. Hoje em dia é tudoísta. Sabe? Gente, eu sou da época dos anos 80, 90. Nunca teve esse negocinho, sabe? Essa turminha de hoje em dia, mano, fica tudoísta. Você é fascista, você é jeísta. Ah, vá. Não enche meu saco não, hein, mano. Não enche meu saco não. Aqui no canal, que se tiver alguém assim, ó, não vem me encher o saco não. Entendeu? Pra mim não tem esse negócio de aísta. Cada um tem sua opinião, mano. E às vezes você, por não ser a favor de um e do outro, não é que você gosta do outro. É que você não concorda com o que os caras fazem. É igual o Augusto Melo. Vai falar que agora eu sou a favor do renovação e transparência. Deus me livre e guarde. Pra mim tem que sair fora o Augusto Melo, tem que sair fora esses caras aí. Esses conselheiros aí também que não faz nada, rapaz. Nunca fez nada. Nunca fez nada. Desde a época do Andrés. O Corinthians precisa de uma reformulação política lá dentro, lá. Precisa rasgar esse estatuto velho aí e fazer um novo, rapaz. Quer minha opinião sincera aqui? Eu vou falar a verdade pra vocês agora. Eu, por mim, tinha que rasgar esse estatuto aí. Fazer um novo. Quer fazer estatuto? Faz um novo. Manda esses velhos tudo embora, esses velhos que não prestam pra nada, cara. Nada contra velho, não. Nada contra velho, não. Minha mãe sempre me ensinou a ter educação e respeito com as pessoas. Eu tô falando velho porque são um bando de velho mesmo e também não faz nada pelo Corinthians. Você não vai fazer nada pelo Corinthians. E aí? Aí vai falar que eu sou a favor do Augusto Melo agora também. Se eu sou contra o Augusto Melo, eu sou a favor da renovação e transparência. Se eu falo da renovação e transparência, eu sou a favor do Augusto Melo. Não, eu só não tô de acordo com nenhum nem o outro. Pra mim, nenhum dos dois tem condições moral e profissional pra continuar. Olha o Corinthians como tá, gente. O Corinthians tá jogando com nenhum... Mano, o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, está jogado no lixo. No lixo. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia chegar com 40 anos de idade, um cara que é corintiano desde os 6 anos de idade, tá? Eu tava até assistindo esses dias aí um jogo do Corinthians e Santos, no Paulistão de 2001, se eu não me engano. Com aquele golaço do Ricardinho que o Gil corta pela lateral esquerda, o zagueiro do Santos toca a bola, o Marcelinho faz o corta-luz, o Ricardinho vai e chuta e faz o gol no Fábio Costa. Chorando aqui, cara, chorando, juro pra vocês, eu chorei. Minha mulher tava trabalhando na hora, tava no serviço ainda. Eu tava chorando. Sabe por que eu tava chorando? De ver o que esses caras filha de uma puta, vou falar mesmo, pronto, falei.
Estão fazendo com o Corinthians, cara. O que esses conselheiros estão fazendo com o Corinthians? E Augusto Melo e companhia. De novo, não tô falando que ele tá envolvido nesses negócios aí. Eu tô falando que ele tá lá e tá acontecendo as coisas e ele não tá fazendo nada. Ele não veio até agora dar uma coletiva, gente. Vamos lá. Será mesmo que ele caiu na armadilha? Nossa, Augusto Melo caiu na armadilha Ah, vá, para, mano, para. Porra, para, meu. Vamos falar a verdade. O cara não é... O cara é macaco velho. O cara já vivia lá dentro do Corinthians já antes de se virar presidente. Como que acontece todo esse negócio aí e ele não vê? E a base? E o esquema de propina na base? E os tantos de jogador que contrataram na base? Quem que vocês acham que assina os contratos lá dos jogadores que foram contratados na base? Não sei se foi 80 ou 90 jogadores, se eu não me engano. Olha o tanto de jogador que é contratado na base. Quem que você acha que assina esses negócios aí? É minha mãe? É eu? É meu cachorro? É minha mulher? Não, é o Augusto Melo. É o senhor Augusto Melo. Tem um jogador lá que participou uma vez só e renovaram o contrato dele. Quem que renovou o contrato? A minha mãe? Meu pai? Meus irmãos? Não, o Augusto Melo. Aí vocês acham ainda que o Augusto Melo, nossa, o Augusto Melo tadinho de ação. Ah, trouxe receita, trouxe o Fabinho Soldado, trouxe não sei o que, tá? O problema não é isso aí, gente. Ele fez alguma coisa, fez. Mas olha aí como é que tá agora. Olha como é que tá as coisas. Olha como é que tá esse time do Corinthians. Olha aí pra vocês verem como é que tá o time do Corinthians. Esse time do Corinthians aí quem que montou? Foi minha mãe? Foi meu pai? Fui eu? Não. Foi o Augusto Melo. Só melhorou um pouquinho por causa do Fabinho Soldado, porque senão... E olha a situação que tá chegando no Corinthians. O Corinthians tá jogando no lixo, gente. O Corinthians é vítima, mas o nome do Corinthians é jogar no lixo. Olha o tanto de BO que veio vindo, cara. É propina na base, é problema de lavagem de dinheiro, ele foi dar depoimento, agora tem problema aí com envolvimento com gente errada. E tudo no negócio da Vai de Bet. E ele não sabia. Ele não sabia de nada. Ele nunca viu nada, não viu nada. Vamos dizer que ele, na hora lá, ele não viu. Mas por que até agora ele não deu uma coletiva de imprensa? Por que até agora ele não apareceu na imprensa e não falou a verdade? Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui nesse lugar aqui, mano, vou falar pra vocês, é muito difícil trabalhar. Por quê? Porque o pessoal aqui dentro aqui é envolvido com coisa errada, gente. Muita coisa errada, muita sujeira, tá? Minha família tá sendo ameaçada. Eu tentei fazer as coisas aqui, mas não dá, gente. Não dá. As pessoas não deixam. E tem muita gente aqui envolvida com coisa errada. Eu não vou sujar meu nome, nem o nome da minha família, por causa dessa gente, não. E eu vou falar a verdade pra vocês. Se vocês não fizerem nada, o Corinthians vai acabar caindo cada vez mais na mão desses caras aqui. Eu tô renunciando. Pronto! Não é mais bonito? Agora o cara sumiu, velho. Dorival tá sozinho, Fabinho Soldado tá sozinho. Fiquei sabendo que ele aparece só de vez em quando lá. Ficou 15 dias fechado na sala, com advogado. Todo mundo largando os cargos, todo mundo pulando do barco. Porque, lógico, as pessoas não é besta. Ninguém vai querer o seu nome envolvido com um negócio desse daí. Ninguém vai querer. Aí não presta conta de nada, não fala nada, não dá uma coletiva. Porra, velho. Que presidente que é esse aí? Eu duvido, gente, eu duvido, ó. É arquirrival nosso, mas pode ver. Eu duvido que se não fosse a Leila já não tinha dado uma coletiva de imprensa. Eu duvido. Do jeito que a Leila é. Você lembra quando os caras foram lá e pichou a torcida do Palmeiras, foi e pichou algumas crefis aí porque tava revoltado com ela, porque ela não trouxe reforço, ela não fez uma coletiva de imprensa? Eu não tô falando se ela tá certa ou tá errada aí frente à torcida do Palmeiras. Eu tô falando o quê? Que ela foi e fez uma coletiva. Porra, essa mulher, cara, a Leila Pereira, ela pode ter os defeitos dela, mas a Leila Pereira é muito mais corajosa, muito mais sujeita do que muito homem no futebol, gente. Essa mulher tá dando de 10-0, de 1000-0 nos homens no futebol brasileiro. Pô, meu. Eu duvido que se fosse a Leila Pereira, se ela não tinha aparecido já falando o negócio seguinte. Tá acontecendo assim, assim. Tem pessoas envolvidas com isso. Eu não estava sabendo, agora estou sabendo e eu estou aqui pra resolver. Eu estou aqui pelo Esporte Clube Corinthians Paulista e eu vou ajudar. A polícia pode contar comigo. E quem tiver errado aqui dentro vai rodar. Eu duvido que a Leila Pereira não ia fazer isso aí. Ela ia bater de frente com todo mundo lá dentro lá. E todo mundo que tivesse sujo ia sair. Você pode ter certeza. Agora o Augusto Melo, o que ele faz?
Tá dentro da sala dele 15 dias com o advogado. Por que ele tá 15 dias com o advogado lá dentro? O que ele tá devendo? O que ele tá planejando? Ah, mano, pelo amor de Deus. O clube pegando fogo, o presidente é o primeiro a assumir? Não aparece, não fala nada? Esse negócio aconteceu com a Vai de Bet aqui, onde que ele tava? Ele tava na negociação. Como que ele não aparece e não fala nada? Mano, a melhor coisa mesmo a fazer, Augusto Melo, vai embora, velho. Vai embora. Se você não envolvido ou não, mano, renuncia, cara. Você gosta do Corinthians mesmo? Pelo menos um pouquinho? Vai embora, cara. Se não for pra você fazer nada, pra você ficar quieto aí, não falar nada, não se defender, não fazer nada. Mano, e continuar do jeito que tá, vai embora, irmão. Vai embora. Renuncia, é melhor pra você, mano. Vai viver a sua vida com a sua família, entendeu? Que Deus abençoe e não apareça mais no Corinthians. Entendeu? Você, Andrés, Duílio, Mário Gobi, André Negão, todos esses caras aí, mano. Vai embora do Corinthians, mano. Some daí, pelo amor de Deus. Vocês estão acabando com o Corinthians, cara. Olha o que vocês fizeram com o Corinthians aí, ó. Fora os 2 bilhões de dívida que nós já tá devendo. Agora tem mais essa aí agora. Agora você fala pra mim, como que o Fabinho Soldado vai conseguir negociar com um jogador no meio do ano com o Corinthians envolvido num negócio desse aí? Envolvido com gente errada. O nome do Corinthians na página policial envolvido com dirigentes envolvido com gente errada. Vai vir todo mundo aí, vai vir Zidane, Ronaldo. Ó, no meio do ano vai vir Ronaldinho Gaúcho. Os caras vão repatriar ele, vai vir. Vai vir ele Yamal, Mbappé. Os caras vão lá negociar lá na França, lá na Espanha lá. Direto assim, ó, Fabinho Soldado e o Mbappé. Ele vai conversar com o Mbappé e com o Yamal. Cristiano Ronaldo, vai vir todo mundo. Vai. Vai esperando, Corinthianada, que vocês vão ver. Vai vir muito jogador mesmo com isso aí. Fora as dívidas que nós já tem. Vamos lá pro vídeo, vai, mano. Eu vou ficar aqui falando mais do que a mulher aí. Não, de forma alguma. E Marília, vocês estavam dando exemplos, né? E eu, como estou no dia a dia do Santos, tanto quanto torcedora quanto jornalista, parece que às vezes só muda o nome, né? Porque essa questão da apresentação do jogador com a patrocinadora antiga, o Marcelo Teixeira também, esses dias, foi dar uma entrevista para uma emissora de TV, acho que foi a ESPN, e ele tava com um banner da Blaze, que é a patrocinadora master antiga, né? Tinha acabado de assinar com a 7K o maior contrato da história do Santos, né? De patrocínio master. E o banner estava errado. Então, assim, parece que só muda o endereço, né? Da Zona Leste para a Baixada Santista. Mas é muito triste, né? Porque você, como torcedora, você também você influencia os seus filhos, tem a vaquinha, vai lá e ajuda, vai nos jogos, compra produto oficial. A gente se sente idiota, bem da verdade, quando a gente vê que quem tá no poder do clube gosta muito menos do que a gente, né? E aí a gente faz o que a gente pode para ajudar, mas tem que se deparar com esses noticiários, né? E uns discursos de falta de entendimento. Acompanho o Corinthians muito de perto, que eu tenho grandes amigos que cobrem, além de você. E é impressionante. Aí, assim, tem mais amigo além de mim? Quem é essa pessoa? Ele deve estar dormindo agora, meu irmãozinho, irmãozão, na verdade, né, o Fábio Lázaro, e ele contando, assim, algumas coisas de bastidor, como as coisas se articulam, como que o Augusto também tenta, através da imprensa, eu sinto que ele está num momento 100% desesperado, que ele sabe que vai dar ruim, mas ele está tentando articular, usar de todas as formas possíveis para tentar limpar a imagem dele, se é que isso é possível, né? Mas, repito, só muda de endereço, Marília. Infelizmente, todos são iguais e o torcedor é que acaba pagando muito alto por isso. Talvez o título do Paulistão tenha ofuscado um pouco essa confusão fora de campo aí do Parque São Jorge. Mas agora que já passou, né, um momento feliz e a conquista que foi muito legal e merecida, e agora as coisas começam a vir à tona de um jeito um pouco mais pesado, né? A verdade, Ju, é que eles não conseguem entender, e acho que isso o Augusto Melo não conseguiu de fato entender. Ele achou que o título paulista e tirar o Corinthians de uma fila de 6 anos sem títulos, né, do Paulista de 2019 até o Paulista desse ano, ia colar nele. E, de novo, é um dirigente que não entende de Corinthians. Há poucos títulos que colam em alguém. A gente pode falar de 90... Acho que o 90 no Neto. Todos os outros títulos do Corinthians colam na torcida. A torcida compra para ela sempre o fato do Corinthians ter sido campeão.
Mesmo inclusive no ano passado, né, Má? Talvez se a torcida não tivesse pressionado tanto, o Corinthians podia estar jogando a Série B nessa temporada. Não, sim, mas a torcida do Corinthians, a narrativa do Poropopó, que foi a mais recente, mas o Corinthians compra para si o time ter sido campeão. É muito difícil, e pro bem e pro mal. Tem o Basílio de 77 e o Neto de 2010. Nem no Sócrates, nem no Casagrande, nem no Edilson, nem no Dinei, nem no Teves. Aqueles títulos são títulos que a torcida acha que porque ela lotou o estádio, porque ela foi, porque ela viaja, porque ela compra bandeira, porque ela inventa uma música nova. Pro bem e pro mal, o Corinthians não tem em ídolos seus, até trata mal alguns, o fato de ganhar. E o Augusto Melo achou que ia colar nele. Não colou no Memphis. Não colou no Yuri Alberto, que fez o gol no Allianz Parque. Esse povo não entende de Corinthians. E eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas eu entendo de Corinthians. E o título paulista de quem é? Não é nem do Ramon e do Ramonzinho, não é do Memphis. É a torcida que parou o jogo e o jogo acabou. Os jogadores contam essa história. Quando eu vi que a torcida jogou o foguete, eu vi que não ia ter mais jogo, eles ganharam o jogo. Você vê os jogadores falando, Garro falando assim, naquele Podpah. Os jogadores compraram a narrativa que foi a torcida que fez o time ser campeão. Tem uma coisa populista, nisso tem, de agradar o torcedor. Mas a torcida não deixa ninguém se apropriar daquilo que é do corintiano. Isso, basta você ser corintiano para você saber que isso ia acontecer. Mas esse povo não gosta do Corinthians, o povo gosta de ser dirigente. Eu vou colocar no ar uma arte pequenininha, rapidamente, porque eu vou seguir aqui com a minha palavra, para quem eu dei para minhas fontes, sobre a falta de vergonha de quem roubou o dinheiro do Corinthians. Tá aí, ó. O mesmo dinheiro que entra na rede social mídia, que é a empresa do Cassundé, no mesmo dia e no dia seguinte vai inteiramente, falta 400 mil, que vai ter 2 dias depois, para a Newway Soluções Integradas, que é a empresa da Laranja, lá de Peruíbe, que é a primeira empresa. Inteirinho. Faz a TED no dia seguinte, no mesmo banco, eles fazem isso. Vou tirar porque tem a sequência vocês podem ver aqui do lado, vou colocar rapidinho. Tem aqui, ó, da polícia aqui do lado, ó. A arte mostra que essa arte é uma arte da polícia. Não é uma arte que eu inventei, é uma arte que a polícia fez. O Corinthians, desde o começo, o delegado falou muitas vezes que... Por que não entra o nome da Juliana ali embaixo dela? Você não pôs seu nome, Jura, que você entrou? Deveria entrar, né? Desculpa, gente. Eu coloquei, ele tava, mas aí acho que saiu agora, mas ele tava assim. A polícia está dizendo que o Corinthians foi roubado, que o dinheiro do Corinthians foi abocanhado. E só não foi mais dinheiro, que daria 7 milhões no total, porque essa história, a imprensa descobriu em abril mesmo e publicou em maio. Aconteceu dia 26 de março. Em abril a imprensa descobriu e em maio estava publicado e o inquérito policial começou. A imprensa, não o Corinthians. O Corinthians pagou intermediação de um contrato, ou assinou, ou... me dá uma raiva. O Corinthians permitiu o pagamento de uma intermediação de um contrato que não foi intermediado, segundo o dono da Vaidbet, segundo o próprio Corinthians em várias entrevistas. Esse 1 milhão e 400 mil, que não é nada perto da dívida de 3 bilhões, é do Corinthians. O que ele foi fazer na conta do seu Alex Cassundé? É uma pergunta que o presidente do Corinthians não soube responder na delegacia. Até porque quem tem um mínimo de experiência com o mercado, enfim, publicitário, com o mercado de marketing, com essas comissões de intermediação, sabem que não existe comissão de 1%, 1,2%, 3%, como foi o caso desse dinheiro, esse 1,4 milhão. Por quê? Porque uma intermediação de qualquer contrato, ele gera comissões imensamente maiores que essa. A gente fala em comissão de 10%, 5%, né? Num caso extremo de 15%, 20%, chegando a 20%, mas jamais de um e pouquinho. E por que essa comissão foi tão pequena em relação ao montante do contrato? Porque provavelmente não tinha mesmo intermediação. Alguém inventou lá, né, na hora, um jeito de, vamos tirar uma lasquinha nisso aí. Então, montaram toda essa operação envolvendo a pobre da dona Edna, que mal sabe o que ela veio fazer nessa história, para tentar exatamente construir um duto por onde acabou escoando esse dinheiro. Repito, eu duvido que a empresa que fechou o contrato com o Corinthians soubesse, naquele momento, que haveria esse tipo de, digamos,
intermediação, porque não existe intermediação, não existe comissão de apenas 1%. E isso é mais um indício de que esse foi claramente um dinheiro que escoou para forrar o bolso de alguém. Ju, eu queria que você falasse rapidinho da sua experiência cobrindo, porque o processo de impeachment é político. Bem, enfim, pessoal. Eles vão falar agora da questão de cobrir negócio de impeachment e tal. Só que é o seguinte, pessoal. Você vê que aí o Augusto Melo não tem condição nenhuma de continuar como presidente do Corinthians. Entendeu? Acontecer tudo isso aí, cara. Desculpa, acontecer tudo isso aí. E o cara não tomar a parte de nada, não saber de nada, não ter o controle da situação, cara. Fora as outras coisas que eu já falei aqui. Tá? E você lembra, hein? Eu não sou a favor do Rubão, não. Porque também na época eu fiquei meio pá com o Rubão quando ele começou a falar umas coisas aí. Porque quando ele tá lá dentro, ele tá quietinho. Depois ele começou a falar. Mas você lembra que o Rubão falou, se eu não me engano, acho que foi na mesa redonda? Que ele falou pro Augusto Melo, que o Augusto Melo falou que não tinha intermediação. Não ia ter intermediação, que não sei o que, não sei o que. Do nada ele entrou em contato com uma pessoa no telefone lá do Rubão. Aí o Rubão falou, o que tá acontecendo? Ele falou assim, não, teve intermediação. Ele falou, mas você falou que não ia ter intermediação? Aí o Augusto Melo começou a conversar, começou a discutir com ele, blá. Aí deu no que deu lá, certo? Será que o Rubão não tava falando a verdade já naquela época? Eu não tô falando que o Rubão é certo, que é errado, que é o cara do Corinthians, não. Até porque a gente sabe também que o Rubão também é muito incompetente como dirigente, como diretor de futebol. Mas nessa parte aí, será que ele não tava falando a verdade? A Mariana Ruiz mesmo falou aí, ó. Que o presidente falou que não tinha, daqui a pouco ele falou que tinha, daqui a pouco ele falou que não tinha, daqui a pouco ele falou que tinha. Por que o Augusto Melo desconversa toda hora? É estranho, não é? Bem, pessoal, infelizmente nosso Corinthians está numa situação difícil, complicada, né? E infelizmente é esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que esses caras que estão lá dentro que não querem nada com nada tem que ir embora de uma vez, entendeu? E deixar o Corinthians viver, cara, ser livre, porque desse jeito que tá aí não dá não. Desse jeito que tá não dá para continuar não. Qualquer informação a mais que eu ficar sabendo aí, ou qualquer coisa que eu ficar sabendo do Corinthians, enfim, de alguma coisa a mais aí, eu trago aqui pra vocês, tá ok? Eu postei lá a pré-escalação, mas já tá começando, já começou o jogo, já nem vale a pena agora passar a pré-escalação. Já tá rolando o jogo, na ESPN ou no Disney Plus, tá ok? Tamo junto, pessoal, Deus abençoe a todos aí, tá? Eu vou tentar trazer também amanhã um vídeo do novo trailer do Superman. Saiu um novo trailer novo agora do Superman mesmo, né? Um último trailer que eles fizeram aí. Vou ver se eu trago amanhã pra vocês aí. Faço o vídeo pra trazer no canal aí, tá? E tomara que o Corinthians vença lá do Racing, né? Vou colocar lá agora no jogo pra ver como é que tá. E aí a gente, qualquer coisa amanhã traz a coletiva do Dorival, alguma coisa do tipo. Tá ok? Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos, tá? Um forte abraço e vai, Corinthians.